Educadores, universidades e startups. O futuro da educação está aqui. No RIEFA 2024, você terá a chance de se conectar com líderes da inovação e explorar as tendências que estão moldando o aprendizado de amanhã. Não perca a oportunidade de estar na linha de frente das transformações educacionais. Com workshops práticos, palestras inspiradoras, demonstração de inovações, networking e debates dinâmicos, você poderá se aprofundar sobre o futuro da tecnologia na educação. Inscreva-se agora pelo site riefa.com.br e faça parte desse movimento revolucionário. E aí tem um texto que vocês devem conhecer bastante, que diz o seguinte, que o professor Paulo Freire dizia o seguinte: não basta saber ler mecanicamente que Eva viu a uva, né? Porque aqui, nessa frase, ele está querendo dizer o quê? Que a letra V, junto com vogais, vão formando sons diferentes. Isso é muitíssimo importante, senão não sabemos ler de fato. Mas que saber ler e interpretar vai muito além disso. A gente precisa... ou seja, é necessário compreender qual é a posição que Eva ocupa no contexto social. Então, vai além disso. Quem trabalha para produzir as uvas e quem lucra com esse trabalho. Então, vai muito além. Então, se a gente pensar na leitura e interpretação da paisagem, não é simplesmente olhar a paisagem, perceber muitas vezes até os elementos, mas vai num questionamento nesse sentido aqui. Quem é? Quais são as ações que estão dentro desse contexto? Quem sou eu dentro dessa realidade? O que vem acontecendo? Isso é uma formação crítica em relação à paisagem. Eu achei que isso ia traduzir um pouco a ideia do que eu estou querendo dizer aqui sobre a paisagem e aquilo que a educação por meio da paisagem nos traz. Para finalizar, então, a ideia da CEP na Europa, e trazer aí não como ideias novas, porque a gente já tem bastante autores que falam sobre isso, mas para a gente entender um pouco esse contexto da CEP e sair daqui talvez refletindo um pouquinho sobre isso. Espero que eu tenha ajudado um pouco nessa direção. Bom, esse é um trecho, então, da Margarita Tisani e da professora Benedetta Castiglione, 2019, que diz o seguinte: tal complexidade torna a paisagem potencialmente muito interessante, tanto como objeto como ferramenta de educação. Né? Tudo isso que eu estou dizendo, tanto do ponto de vista epistemológico da geografia, como do ponto de vista do entendimento dessas paisagens, da leitura e da interpretação, como disse Paulo Freire. A educação, por meio da paisagem, pode ser entendida de maneiras muito diferentes, mas, mais do que mero conhecimento de paisagens individuais, assume particular valor quando é caracterizado como um treinamento do olhar orientado para a ação, que é a reescrita. É a ação que nós devemos ter sobre aquele território, como um caminho que permite adquirir competências e sentido de responsabilidade para com os lugares em que vivemos, sejam eles normais ou excepcionais. E a gente precisa muito disso, né? Bom, muito obrigado. O meu tempo já esgotou tem alguns segundos e eu estou aberto para perguntas. Vamos lá. Bom, professor, falando sobre preservação do patrimônio novamente, ainda nos moldes europeus, mas trazendo mais para cá, nós temos algumas estruturas, alguns prédios, por exemplo, a Luz, né, na Praça da Sé mesmo, que estão ocupados por pessoas em condição de rua. Faz parte de algum observatório da paisagem ter um projeto social que garanta alguma assistência a essas pessoas para que haja a preservação do patrimônio? Olha, é uma pergunta boa, muito interessante, porque nós temos uma série de patrimônios, ou pelo menos de construções, vamos dizer, construções antigas, principalmente nos centros das cidades brasileiras, que estão abandonados, e tem uma questão toda ligada à urbanização e à distribuição da moradia,
que envolve esse contexto, né? Mas respondendo em relação à questão na Europa, me veio à mente agora projetos, por exemplo, em Veneza existem alguns prédios, aliás, muitos prédios abandonados, como, por exemplo, conventos, igrejas, e que esses prédios começam a se transformar e ter um outro uso para a preservação. Então, Veneza, um patrimônio mundial, não tem como você fazer uma alteração na paisagem para criar novas condições. Até que houve 2 ou 3 construções muito novas na década de 70 que contrasta completamente com a cidade. Mas, voltando a isso, um exemplo interessante eu tive a oportunidade de ver 2 conventos, né, que não funcionam mais, não são mais da igreja, que pertence, então, à prefeitura, e a prefeitura transformou, então, esses conventos em moradias comunitárias. Então, houve esse olhar para isso, mas dentro de um planejamento, né? Então, com certeza, respondendo a pergunta, tentando responder como um todo, os observatórios da paisagem, como eles têm como objetivo fazer um levantamento do que existe, provavelmente, ao fazer esse levantamento, identificando prédios como esse, podem direcionar para ações como essa que eu disse, moradias comunitárias. Então, a pessoa mora ali, paga um valor simbólico, o prédio é mantido, continua com uma função, só que agora uma função diferente, né, da que exerceu no passado, e o prédio continua ali contando uma história. Se olhar do ponto de vista da sustentabilidade, é interessante também, porque você não precisa novamente construir um outro local, e as pessoas que moram ali com certeza se identificam com aquilo também, né? Então, no nosso contexto, eu acho que é um pouco não, é bastante complexo, mas eu acho que tem saídas relacionadas à moradia e o uso do solo e o uso dessas construções, vamos dizer assim, nos grandes centros. É um assunto a se discutir, é um assunto bem interessante esse. E existe alguma tecnologia que colabore hoje em dia para uma reconstrução de algum patrimônio, alguma medida trazendo mesmo para a tecnologia para o futuro de agora que preserve ou que reconstrua um patrimônio cultural? Fisicamente? Fisicamente. Bom, o que eu vejo muito dentro desses projetos é que são projetos que visam muito o futuro, né? E visam muito, do ponto de vista sustentável, como que aquela ação que eu estou fazendo no momento pode refletir no futuro. Então, dentro dessa linha da sua pergunta, o que eu vejo é que o que vem se tentando fazer, principalmente na Itália, é a reutilização de materiais ou de materiais que causam um impacto, que tem uma tecnologia maior na sua feitura e causam um impacto menor no meio ambiente, como tecnologia para a construção no futuro. Não uma tecnologia em si. Sim, existem projetos que envolvem levantamentos em 3D, que envolvem a relação a relação com uma determinada construção, ou uma determinada aplicação de um determinado projeto em determinada área. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Vamos dizer, uma paisagem agrícola, que também é contemplada. Então, existem áreas no norte da Itália que estão em modificação, elas não estão ali, não significa que essas paisagens estão paradas, porque é um país que tem um patrimônio cultural muito grande. Existem as áreas de patrimônio cultural, inclusive patrimônio cultural material e imaterial, mas em algumas zonas, que são zonas agrícolas, ali convive também, por exemplo, atividades industriais. Ao fazer uma atividade industrial e pensando no futuro, é muito difícil ainda hoje na Europa e nessa zona do norte, eu estou lembrando de um exemplo aqui, da instalação, por exemplo, de um galpão da Amazon, uma área próxima a Veneza, onde que a configuração de toda aquela região, devido à quantidade de trabalhadores, ela se alterou bastante, principalmente em relação ao trânsito, ao fluxo dos carros, às moradias, aos aluguéis, que já são difíceis. Então, a Amazon chegou, mas o planejamento
de quantas moradias seriam necessárias para aquela área, não foi atendido. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que, por mais que tenhamos tecnologia, o planejamento ele tem que estar envolvido naquilo. E olha que eles estão muito envolvidos com isso, mas em alguns contextos, como esse contexto, que é um fenômeno também global, a questão da distribuição de mercadorias entregues, né, você comprando só online, mas você precisa de um posto físico. Então, nesse aspecto, precisamos avançar um pouco mais. Mas tem essa questão dos materiais, como eu disse, mas de um planejamento que envolva uma maneira mais holística de perceber todas as coisas que vão envolver a paisagem.